Na questão 2, né, uma questão do Enem 2018, fala o seguinte: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido, que é esse metro aqui na horizontal, mede-se x centímetros aqui na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Era 20 centímetros, para cada 1 metro ela tem uma inclinação de 20%. E aí, posteriormente, nos diz que a figura apresentada apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. E aqui está a esquematização: 2 metros abaixo do nível da rua, 8 metros de comprimento, e aí precisamos que esteja a 20% de inclinação. E na segunda parte fala o seguinte: se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, o comprimento tem que ser o mesmo, pessoal. O que vai mudar é o nível aqui da garagem. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser. E aí tem as opções: elevado 40 centímetros, elevado 50 centímetros, mantido no mesmo nível, rebaixado 40 centímetros ou rebaixado em 50 centímetros. Então aqui, pensando que nós temos 2 metros, poderia ser até mesmo 200 centímetros, mas como as duas grandezas estão em metros, pessoal, vamos pensar em metros, até mesmo na hora de fazer a divisão. Porque se eu fosse simplificar, né, essa fração, nós chegaríamos nesse valor de 0,25, ou seja, 25 centímetros, o que corresponde a 25%. Isso aqui quer dizer que a cada metro a inclinação está em 25 centímetros. Por isso que quando chega em 8 metros, você vai ter 2 metros de inclinação. Essa é a ideia que está associada aqui. E aí atendeu exatamente, né, o critério: a inclinação é superior a 20%, e aí nós temos que diminuir essa inclinação. Para que nós possamos, né, diminuir esse percentual de inclinação, eu vou convidar vocês a fazer a mesma reflexão com semelhança de triângulos que nós fizemos em outras atividades desse terceiro volume do PET. E como vocês estão trabalhando com semelhanças de triângulo, é interessante resolver todas as situações envolvendo semelhança. Aqui vocês têm 2 triângulos semelhantes, porque esse ângulo, né, além de ser comum aos 2 triângulos, deixa eu ver se dá para marcar ele aqui. Este ângulo aqui, ele é comum aos 2 triângulos, seja esse triângulo maior, seja esse triângulo menor, e o ângulo de 90 graus também. Se eles têm 2 ângulos comuns, pessoal, 2 ângulos de mesma medida, né, melhor dizendo, eles são triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Se eles são triângulos semelhantes, aí lá vamos nós de novo criar uma proporção válida. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Então, olha só, eu posso falar que aqui é 0,2, né, metros, ou seja, 20 centímetros, porque eu quero uma rampa com essa inclinação. E também podemos falar que aqui é 1 metro, porque é o critério utilizado lá no início da atividade, que nos fala que esse critério, esse percentual, é obtido através dessa variação. Para cada 1 metro, você aumenta 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Aqui eu tenho x, porque esses 2 metros, pessoal, foi, né, o nível da rua até a base, mas não quer dizer que a rampa vai ter esses 2 metros, porque se ela tiver esses 2 metros, ela vai, como é que eu falo? Ela vai extrapolar o percentual indicado para fazer a garagem. Então eu vou colocar um x porque é o valor que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quanto será a altura da minha rampa. Então eu considero os seguintes dados. Eu vou falar que o x está para 0,2 ou 0,2
está para o x. Isso é uma razão. Eu estou comparando um lado esquerdo, né, desse triângulo com o lado esquerdo, ou tecnicamente, teoricamente falando, eu estou comparando o cateto menor com este cateto menor, criando uma razão entre os dois e falando que, se eu dividir o cateto menor desse triângulo com o cateto menor deste outro triângulo retângulo, o valor vai ter que ser igual à divisão desse outro cateto, que é 1 metro, com esse cateto maior, que é 8 metros. Então, pessoal, falando em uma linguagem menos formal, a parte menor aqui do triângulo dividida pela parte menor desse outro triângulo tem que ter a mesma razão dessa base desse triângulo sobre a base desse outro triângulo. Essa é a ideia de proporção. Essa igualdade de razões, igualdade de divisão dos segmentos. Então, eu vou multiplicar cruzado, x, né, vezes 1 é x, 0,2 vezes 8 é igual a 1,6, e eu descobri que a nossa rampa tem que ter 1,6 metros para atender às normas técnicas de 20% de inclinação. Se aqui nós temos 2 metros entre o nível da rua e o nível da garagem, e a rampa vai ter 1,6 metros, nós precisamos calcular a diferença. A diferença entre esses dois é exatamente 0,4 metros, que corresponde a 40 centímetros. Então, nós precisamos elevar o nível da garagem em 40 centímetros. E olha aqui por quê, pessoal. Porque se nós estivéssemos, né, nesse nível, nós teríamos uma rampa aqui no alto. Aí ela teria 20 centímetros de inclinação, mas ela não estaria, né, aqui no alto certinho, ela ficaria aqui embaixo. Então, por isso que nós precisamos elevar em 40 centímetros, porque aí quando você fizesse a rampa, ela teria 1,6 metros de altura e atenderia perfeitamente o critério de 20%.